É importante lembrar que, embora exista apenas um demônio supremo, há muitos demônios que o seguem. O diabo é conhecido como o príncipe dos demônios, como mencionado em Mateus 12, versículo 24. Quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios por meio de Belzebu, o príncipe dos demônios, os anjos que optaram por se unir a Lúcifer em sua rebelião contra Deus são conhecidos como demônios. O Apocalipse 12, versículo 3 a 4, nos descreve uma visão em que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, é lançado à terra e se coloca diante de uma mulher prestes a dar à luz, simbolizando o mal que deseja prejudicar o que é bom. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, também nos relata uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, onde o dragão, identificado como Satanás, é derrotado e lançado à terra, juntamente com seus seguidores. É altamente provável que Lúcifer tenha liderado 1/3 dos anjos em sua rebelião contra Deus, resultando em uma expulsão do céu. Essa rebelião divina e a queda dos anjos rebeldes são um lembrete das consequências da desobediência e do pecado. Jesus também menciona o destino final desses rebeldes no Mateus 25, versículo 41, quando ele fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso nos lembra da importância de seguir a Deus e evitar o caminho da rebeldia e do mal. Satanás se apresenta como um líder dessa hoste de espíritos malignos. Como registrado em Mateus 12, versículo 24 a 26, Jesus enfatizou a divisão em seu próprio reino, declarando que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ele questionou como o reino de Satanás permaneceria se ele estivesse expulsando demônios. Isso ressalta a estrutura e a natureza do mal espiritual. É importante lembrar que Deus é um espírito, os anjos são espíritos e os seres humanos são espíritos com corpos físicos. Esses espíritos caídos compartilham uma ira contra Deus e sua criação, semelhante à de Satanás. Portanto, é razoável supor que eles operam de maneira semelhante a ele, buscando cumprir seus desejos e demandas. Não há bons demônios, eles servem exclusivamente ao seu mestre, o diabo. A Bíblia sugere que os demônios têm diferentes graus de força e autoridade. Mateus 17, versículo 21, menciona uma casta de demônios que só pode ser expulsa por meio da oração e do jejum, indicando que alguns demônios são particularmente poderosos. Quanto ao próprio Jesus, ele descreveu detalhadamente as operações do diabo e dos demônios, tornando-o uma das principais autoridades sobre o assunto nas Sagradas Escrituras. Seu confronto inicial com o diabo aconteceu no deserto, conforme registrado em Mateus 4, versículo de 1 a 11, demonstrando a realidade do poder do diabo e como resistir às suas tentações. Nesse relato, Jesus recusou as tentações do diabo, enfatizando que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra de Deus. Ele também rejeitou a oferta de riquezas e poder terreno, declarando que apenas Deus deve ser adorado. Através dessas palavras e ações, Jesus demonstrou sua autoridade sobre o diabo e estabeleceu um modelo para a resistência espiritual. A influência de Satanás foi reconhecida por Jesus, e sua missão incluiu confrontar o mal espiritual e oferecer uma maneira de resistir a ele por meio da fé e da palavra de Deus. Quando Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo e sua glória no versículo 8, Jesus não o acusou de mentir. No versículo 10, ele usou a palavra de Deus para resistir. Cristo demonstrou que a palavra é a espada que os cristãos podem empunhar para derrotar Satanás. Mesmo na sinagoga, onde Jesus foi adorar e ler a lei de Moisés, ele encontrou muitos que estavam possuídos por espíritos malignos. Em Lucas 4, versículo 33, lemos que Jesus encontrou um homem com um espírito imundo. Quando o espírito reconheceu a identidade de Jesus como o Santo de Deus, Jesus o repreendeu e ordenou que saísse.
O demônio lançou o homem com violência, mas Jesus não permitiu que isso o prejudicasse. Assim, o homem ficou libertado permanentemente do poder demoníaco. Jesus expulsou muitos demônios, como na mulher mencionada em Lucas 13, versículo 16, que sofria há 18 anos. Jesus exercia total autoridade sobre eles. Em nenhum momento Jesus demonstrou medo em relação a essas forças ou personalidades demoníacas. Ele declarou: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada." Mateus 28, versículo 18. O que é fascinante sobre os discípulos é que eles eram pessoas comuns, com profissões comuns, que se tornaram instrumentos de tremendo poder divino através de seu contato espiritual com Jesus Cristo. Jesus convocou os 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre os espíritos malignos, para expulsá-los e para curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 10, versículo 1. Ele deu a eles uma ordem direta em Mateus 10, versículo de 7 a 8. Ao sairdes, pregai dizendo: "É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai." Isso demonstra como Jesus capacitou seus discípulos a operar no poder divino para levar a mensagem do reino dos céus e realizar obras de cura e libertação espiritual. Certamente, as qualificações divinas dadas aos apóstolos eram extraordinárias: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. De graça você recebeu, de graça dê. Essas habilidades excepcionais eram uma parte fundamental de sua comissão apostólica, capacitando-os a realizar obras poderosas em nome de Deus. O Evangelho de Lucas também confirma essa autoridade concedida por Jesus aos discípulos. Em Lucas 9, versículo 1, lemos que ele reuniu os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e o poder de curar doenças. E esses discípulos, de fato, cumpriram fielmente a missão que lhes foi confiada. Além dos 12 apóstolos, Jesus também designou outros 72 discípulos para pregar e realizar obras poderosas. Lucas 10, versículo de 1 a 2. Registra como ele os enviou para diversas cidades e lugares, instruindo-os a orar para que mais trabalhadores fossem enviados para a colheita. Os discípulos retornaram com alegria e testemunharam como até mesmo os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. Lucas 10, versículo 17. Isso demonstra a autoridade divina que lhes foi conferida para libertar aqueles que estavam cativos nas garras do mal espiritual. A ordem final de Jesus à sua igreja, encontrada em Mateus 28, versículo 18 a 20, e Marcos 16, versículo 15 a 17, continua a desafiar e capacitar os crentes ao longo da história. Essas palavras nos recordam que, em nome de Jesus, temos o poder de expulsar demônios e proclamar o Evangelho a todas as nações. Esta comissão nunca foi revogada e continua sendo uma parte essencial do chamado dos cristãos para empregar o poder de Deus na luta contra as forças das trevas. A Bíblia, de fato, nos convida a explorar toda essa questão, entendendo e aplicando a autoridade que temos em Cristo para resistir a Satanás e realizar a obra do reino de Deus. Quando estamos cientes tanto dos benefícios quanto das desvantagens de uma situação, é muito mais fácil focar no lado positivo. Devemos entender os planos do nosso adversário ou não seremos capazes de derrotá-lo. A única pessoa que eu conheço que não quer falar sobre o diabo é o próprio diabo. Suas motivações para querer permanecer anônimo são as mesmas que as das máfias e sindicatos clandestinos, que desejam permanecer escondidos da observação pública. Os chefes do crime organizado não querem ser expostos pelo que são. O mesmo acontece com Satanás. Quando é importante expor o mal em nossos tempos, eu acredito que Deus fica satisfeito. Ao reconhecer tanto os desafios quanto as oportunidades em nossa jornada espiritual, nos preparamos para focar nas possibilidades de crescimento e superação.
É crucial entender os planos do nosso adversário, pois isso nos capacita a vencê-lo. No entanto, quando nós, como crentes, nos levantamos para expor as obras das trevas e resistir ao mal, isso não apenas honra a Deus, mas também nos permite brilhar como luzes neste mundo. Não tenha receio de enfrentar os desafios espirituais, pois você está capacitado com a autoridade divina para vencer. A jornada pode ser desafiadora, mas lembre-se de que, com a ajuda de Deus, você é mais do que capaz de superar qualquer adversidade. Mantenha-se forte, confiante e motivado, pois o bem sempre triunfa sobre o mal e você faz parte desse triunfo. Avance com fé e determinação, iluminando o caminho para aqueles que estão nas sombras, e saiba que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos e te vejo no próximo vídeo.